Voltamos para o nosso último bloco com a presença dos nossos pastores queridos, Pastor Diego, Pastora Lucineide. Vamos agora aqui para esse último bloco que se chama Evangelismo e Fé, né? Com o testemunho da nossa pastora referente ao evangelismo que ela fez com uma pessoa, digamos que famosa, né, Pastor Diego? Bastante conhecida aí no meio gospel, evangélico, cristão e também do rock do Brasil, né? Mesmo que hoje ele faça parte, né, do meio gospel evangélico, ele teve uma transformação de vida, como é o nosso tema de hoje. E nós vamos começar aqui com algumas perguntinhas e a pastora vai responder. E você que ainda não compartilhou, não deixou o seu like, compartilha. Deus tem muito para falar aqui ainda. Amém? E a primeira pergunta, pastora, que a gente quer saber: como a senhora conheceu o Rodolfo? E se a senhora sabia que ele era famoso? Primeiramente, graça e paz, boa noite. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, por ter me dado a oportunidade de ser chamada para poder fazer essa grande obra. Eu não sabia que ele era famoso e foi através de uma amiga, de uma mulher de oração, a irmã Sandra, e ela me convidou, porque eu fazia muitas campanhas para o lado de Arthur Alvim, Patriarca, então Deus me levou para aqueles lados. Eu precisava também ser curada naquele tempo, de muitas lutas que estava passando. E aí ela me convidou, disse: vamos na casa de um irmão, ele está muita luta, dificuldade da esposa, e ajuda eu a fazer essa campanha. E eu fui fazer essa campanha, mas nunca tinha, nenhum momento conhecia, nem que ele cantando, nada, porque a gente só vive aquele tempo e até hoje para Jesus, e não dá tempo para poder ver música mundana. Ela não conhecia ele, então aí, ó, você que acha, né, jeito. que ela conhecia ele, ela não conhecia, né? Só o pastor Diego, né, pastor? Conhecia, porque na época eu tinha ali 17 para 18 anos e era aquele crente que ouvia música mundana. Eu não sabia. Né? E aí o que aconteceu? Ela foi para a campanha, como ela ia todas as vezes, às vezes com meu pai, às vezes sozinha. E já estava acostumado com aquilo ali, né? Aí, um certo dia, e não foi na primeira vez que eu descobri isso. Ela já tinha ido, acho que na segunda vez, acho que foi no dia que eles aceitaram Jesus. Ela já tinha ido e eu nem sabia que ela estava indo lá. Aí teve um dia que ela chegou e falou: hoje ganhei para Jesus um tal de Rodolfo. Na época, porque era famoso também o Rodolfo e o ET. Eu falei, acho que é o Rodolfo do SBT, né? Jamais que eu ia imaginar que era o Rodolfo da banda Raimundos. Na hora que ela falou, que canta umas misérias, umas porcaria de uma música aí. Aí a Daniele também, adolescente, né? Porque eu falei, não acredito. Aí teve um dia que ela falou, traz um CD. Aí acho que ainda até trouxe um CD. Eu falei, não acredito. Porque não tinha celular, não tinha nada disso na época, né? Pra poder comprovar que hoje o povo vai nos lugares, tira foto, aquela coisa toda. Eu fiquei extremamente assustado na hora que eu falei, não acredito nisso, né? Eu querendo ser do mundo e minha mãe ganhando. Quem você conhecia. Tá vendo? É isso aí, ó. Então a pastora já começou a ser um canal de bênção ali na vida dele. E a segunda pergunta, pastora, que nós temos aqui: como foi o momento em que a senhora começou a evangelizar ele ali, o seu primeiro contato ali com ele? Como que foi, assim, mais ou menos, essa obra aí do evangelismo na casa dele? Como foi? A gente sempre ouviu, né, Bruna, o que ele conta, né? Me desculpe, mãe, mas do jeito que ele conta... Olha, e hoje ela tá de coque, viu? Mais um coque. O jeito que ele conta, na hora de fazer o apelo, é a senhora. Não tem outra pessoa que faz... Mesmo. Doida mesmo. Não tem outra pessoa que faz apelo daquele jeito. Já aceitou Jesus? Ela veio com o dedo já, tacou o dedão na minha cara e falou: o irmão, a voz dela já estava assim, o irmão já aceitou Jesus? Cara, foi tipo Capitão Nascimento. Falei, já? Já? E a Ali estava do lado, a Ali falou, quando? Falei, não. Eu tava enquadrado, eu falei, cara, eu tava com medo. Era muito medo.
Hoje é engraçado, mas na hora não foi. E por que não? Mas o que ele fez foi sobrenatural. E foi um momento bem difícil, como eu tenho falado, um momento de dor. E eu saía para fazer a obra mesmo, para poder, aquela luta tão grande que eu estava passando naquele deserto, que eu não estava nem vendo o que iria vir, ou que as lutas que iam passar. Eu sei que nem dinheiro para pagar o estacionamento eu não tinha quando eu cheguei ali. Mas nenhum momento foi por interesse, foi por amor à alma daquela vida. E quando eu cheguei ali, fui muito bem recebida pela Alexandra. Não conheci ela também. Mas eles moram num lugar bem simples daquele ali. A simplicidade que eu vejo assim, que eles não tinham muito luxo, não. Acho que dormia até no chão, se eu não me engano. E ali eu cheguei, não para ver o que eles tinham, mas o que Deus iria fazer. E como tinha bastante pessoas junto comigo, as irmãs que estavam ali da Assembleia junto, né? Então, meu modo de trabalhar, meu jeito de trabalhar é esse. Eu não gosto de enrola. Eu não gosto de gente que fica com essa puxação, que fica querendo interesse de dinheiro. E eu vi assim que eu já não gostei, porque tinha umas pessoas que estavam junto e era por interesse. E eu já fiquei, não gostei daquilo. Aí eu já cheguei entregando um recado. Tinha um Deus lá que ele tinha na sala, um negócio muito feio, que eu não sei, que ele era enorme. Quando Deus falou, já cheguei e falei, Deus falou que isso aqui não é para ficar na sua sala. Eu já gostei da atitude dela, que ela é uma menina de Deus. E se ele hoje está na presença de Deus, primeiramente de Jesus, mas ela é uma mulher batalhadora, ela é uma guerreira, né? E ela lutou por ele, né? E ela que fez com que nós fôssemos lá. E ela já pegou e já colocou para fora aquilo. Ficou com tanto medo, colocou para fora. Aí tudo bem. Nós chegamos, fizemos a campanha, fui embora. Não tinha muito conhecimento. Dali eu tinha umas pessoas que eu conhecia na Paulista. E fui, no outro dia também. E eu ia, falava, Deus, eu não tenho como eu ir, não tenho combustível, não tenho de que maneira, mas Deus sempre estava providenciando. E através da irmã Sandra, ela sempre dando força, tudo. Sim. E aí orando. Aí chegou aquele homem com aquela orelha, com aquelas buracos enormes. Mas eu amei aquela alma. Deus fez assim uma coisa muito grande. E ali eu lembro que alguém disse assim, mas só Deus só usa ela. Mas não era porque só Deus que estivesse só me usando. Porque eu dei lugar para o Espírito Santo trabalhar. Né? Independente, ainda bem que eu não sabia que ele era famoso. E se fosse, também se eu soubesse, eu iria agir da mesma forma. Sim. E ali ele chegou, sentou. E não nós teve começamos... nenhum preconceito assim, da parte não, da nem família, olhei. Eu nem... de ver assim, a maneira que a senhora se vestia naquela época. Não, porque as irmãs que foram também eram irmãs de oração. Sim. E para tirar uma capetagem daquela, tinha que ser pessoas daquela maneira, né? E agora do coque, eu não lembro, mas eram umas redinhas que eu usava, ele sempre né? fala, né, pastor? E uma saia. Coque. Eu não lembro se eu usar coque, não. E uma saia, porque era a única, e a blusa também é o único Deus, né? O único que é digno, né? Então eu usava direto aquelas mesmas roupas, porque hoje Deus tem dado vitória, né? Acho interessante nisso tudo, porque muitas vezes a gente fala de estratégias de evangelismo. E ele se converteu da forma mais paradoxal, porque as igrejas muitas vezes tentam se parecer com o mundo. Entretenimento, né, para poder ganhar. Estratégias de evangelismo, e ele se converteu com as irmãs pentecostais, né? Totalmente diferente. Você vê que Deus trabalha. Por isso que é uma conversão radical, né? Porque pelo que a gente vê, vocês, até hoje, né, foram mulheres ali que foram na maior simplicidade fazer uma oração, uma campanha na casa dele de oração, e teve... E outra coisa assim, Bruna, porque o que acontece é o seguinte, quando nós chegamos ali, eu não lembro que era 19 anos atrás, né? E eu sei que eu dei lugar para o Espírito Santo. E eu lembro muito bem, quando estávamos profetizando, orando, e eu saí mesmo no meio mesmo, e fui lá no meio, e o Senhor disse assim comigo, coloca a mão no estômago dele, porque eu estou curando ele. Daquela oração, ela tomada, cheia do Espírito Santo, ela baixou a mão até a minha barriga. E ficou orando com a mão na minha barriga. E eu achando aquilo tudo estranho, de repente ela parou, e sem nenhum drama, sem nenhum floreio, sem nenhum tom de voz diferente, ela me entregou um recado. Ela falou, irmão Rodolfo, com essa naturalidade, ela falou assim, o Senhor Jesus está mandando te dizer que nessa tarde Ele está te curando de um câncer no estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. E aquilo foi tipo um soco. Eu me lembro do calorão que eu senti na hora, eu me lembro de um pinguinho de sorriso que apareceu na minha boca, tipo, porque são as boas novas, Ele tem boas notícias para nos dar, Ele é bom.
né? Estou curando ele de um tumor no estômago. E quando eu coloquei minhas mãos no estômago dele, e ali declarei, Deus começou a falar com ele: grande é a obra que eu tenho contigo na terra, estou eu te curando hoje. Eu lembro muito claro que Deus falou com ele. Deus falou para ele assim: vou eu te levantar como um ganhador de alma, tu és escolhido meu. E aí o Senhor foi falando, e eu disse para ele: quer aceitar Jesus como teu único e verdadeiro Salvador? E ele já tinha aceitado, como ele diz no testemunho, né? Eu não conhecia quem ele foi lá antes. E naquela hora, quando eu falei, eu não esqueço a cena que ele fez, né? Porque o Rodolfo é um menino de Deus, eu amo muito, né? E ali ele aceitou Jesus e ele caiu no chão. Ele caiu no chão, humilhou no chão ali. E verdadeiramente, eu, dentro de mim, eu falei: curado de quê? O cara tá bom, né? Todo aí, cheio de tatuagem. Tá? Ninguém imaginava que ele tinha alguma enfermidade, né? Mas ali ele, verdadeiramente, ele aceitou Jesus como único e verdadeiro Salvador. Às vezes as pessoas até perguntam: faz o que Deus fez na vida do Rodolfo, na minha vida. Só que o Rodolfo aceitou Jesus. Ele entregou a sua alma. A escolha dele, né? Ele, quando me entregou o CD e as pessoas pedindo autógrafo, ele disse assim: a partir de hoje eu não sou mais famoso. Quem é famoso é Jesus. Né? Então, aquela verdadeira conversão foi um Zaqueu. Ele mudou a vida dele, né? Sim. Eu lembro que, inclusive, por ser jovem, eu estava também entusiasmado com aquilo. De algumas vezes eles ligando em casa. Ligou. E eu lembro de ele confessar algumas vezes que já não Ele aguentava. estava usando droga. Ele não falou: me aguentava ajuda, mais Emaneide. fazer os shows. Ele já não aguentava mais fazer os shows. Acho que eles tinham uma turnê para terminar. E eu lembro dele ligando para minha mãe. Ele disse: eu pedindo oração. preciso largar essa droga, eu preciso ser E liberto. ele só conseguia fazer o show drogado, Isso. né? E aí eu acompanhei o tempo que foi naqueles 5 E aí depois, semanas, como né? não tinha celular, não tinha nada, né? Talvez as pessoas podem... Mas Isso. como que perdeu o contato? Nosso telefone foi cortado. Foi cortado. Perdemos a linha e... E uma coisa que Sei lá, marcou muito na minha vida... Essa Mas que também, ia ser, eles também se mudaram, né? É. Mudaram de endereço. essa que ia ser a minha pergunta agora. A pastora falando que marcou. Como que a senhora ficou, assim, quando a senhora começou a ver a transformação que Jesus estava fazendo na vida dele? Então, Uma das coisas eu que fiquei marcou. muito tempo assim, sem ter contato, né? Porque as irmãs foram para um lado, eu fui para o outro, né? Como a palavra do Senhor diz em Eclesiastes, tudo há um tempo. Só que eu recebi uma palavra profética que eu encontraria ele. Que passaria o tempo e eu encontraria e Deus faria uma grande obra. E a gente vindo De 2016, quando Você nós tem a memória lançamos melhor. o CD Canto de Alegria, a gente voltando dos Estados Unidos, que a gente foi fazer a divulgação junto com o missionário Jorge Rojas. Voltando no avião, eu olhei assim, falei: mãe, eu acho que o Rodolfo está nesse avião. Ela falou: você tá brincando? Eu falei: eu acho que é. E é a mulher dele do lado dele. Aí eles passaram para ir ao banheiro. Aí minha mãe olhou, falei: acho que é mesmo. Aí passou na hora de ir embora. e eu, assim, como sempre, né? Uma metralhadora, fui lá Ela- perguntar, né? Rodolfo. É você mesmo? E eu presenciei aquele reencontro, né? 15 anos depois. Ele disse- Rodolfo? Falei: você me conhece? Falei: sou a irmã Neide, a irmã do Coque. Imagina que quase jogaram a gente fora do avião, né? Ah, e ali depois ele aí Teve uma tem honra, aquela né? foto, Ele né? honrou a minha A foto vida. que vocês estão vendo aí agora, que vocês estão vendo no vídeo aí, a gente vai colocar para vocês a foto do reencontro. E ali naquele ele estava junto com o pessoal do Dunamis, né? E apresentou Isso. pra gente. Honrou a minha vida os diante irmãos de Hayashi, todo mundo, junto com a Alexandra. Né? Né? Ele disse: essa aqui é a mulher que me curou. Eu disse: não, quem te curou foi Jesus. Né? A glória é de Canal Jesus. bênção. E no meio eu queria falar algo assim, né? Foi um momento de muita luta, muito sofrimento. Eu não tinha nem o que comer para meus filhos. O dinheiro que era para comprar muitas vezes um leite, eu colocava o combustível para ir ali. Mas nenhum momento, assim, de chegar por interesse, pedir alguma coisa, não. Nenhum momento falar assim: não, forma alguma. Mas Deus me deu um presente muito grande quando houve essa conversão, essa cura. Eu encontrei, porque naquele dia que eu saí da casa dele e ele aceitou Jesus e Deus falou da cura, eu fui para um lugar almoçar na Paulista. E chegando ali numa casa, eu fui muito humilhada. Porque eu recebi o convite dessa pessoa e quando cheguei ali, uma pessoa disse assim que não ia comer na mesa comigo. Mas fui muito humilhada naquele dia. O diabo ficou com muita raiva, mas eu ganhei um presente de Deus. Sim. Porque através da vida do Rodolfo, né, eu conheci também o Flávio. E ele é uma benção, hoje é um médico, né, abençoado, que tem cuidado da minha saúde, tem zelado, eu levo muito. Tem um filho,
né? Que Deus me deu também justamente naquele dia de dor e de luta, né? Então, louva a Deus. Sim, sim. Ao mesmo tempo ali, a senhora foi um canal de bênção para a vida dele, né? Sempre Satanás não ia ficar feliz Não mesmo. ia, Ia não vir, ia, né? não Retaliação, mas a senhora ficou firme com Jesus, né? Para dar tudo certo. E a gente tem aqui, pastora, só uma última perguntinha e um conselho, né, para a senhora. O que a senhora deixa assim para os jovens e para todo mundo que está assistindo, como a gente deve se preparar assim para evangelizar, né? A gente sabe que a gente tem que ter jejum, oração, né? Olha, é uma vida de entrega, é um compromisso com Deus. Eu nunca me preocupei com o que Deus iria fazer, ou qual o nome, um título. Eu nunca me preocupei com títulos. Eu sempre me preocupei de ganhar almas para Jesus. Independente do lugar, mesmo vivendo, quando na época eu vivia numa igreja com usos e costumes, né? Vamos dizer, na religiosidade. Eu não olhei para isso. Um pouquinho também o que aconteceu no teu ministério, depois disso tudo. Hoje nós estamos aqui na igreja. Hoje, né? Hoje Deus fez a gente passar por tudo isso, né? Mudou nossa vida, né? Sim. Fez um rebuliço, porque onde eu entro, né? O diabo fica com muita raiva, mas Deus hoje tem dado uma igreja maravilhosa, um povo abençoado. A Igreja Comunidade Cristã Radacho, o qual sou pastora, meu esposo, pastor José, meu filho, pastor Diego, minha nora, pastora Renata, meus filhos, Gabriel, Deus me deu minha filha também, minhas netas, meus netos, né, que o Diego sempre correu, minhas 3 netas e meu neto Isaac. Então, nesses 19 anos, nesses 19 anos, Deus mudou minha história, Deus mudou a minha vida e Deus falou comigo, como eu tenho cuidado dessas almas, Ele iria dar uma igreja, que Ele ia, porque eu não olhava. Aí Deus também mudou toda a minha maneira de vestir, a minha maneira de falar com o povo, porque eu mesmo estando numa igreja que era de uso e costume, eu nunca fiz acepção, né? Eu nunca olhei para aqueles alagadores na orelha dele, eu nunca olhei, não, porque eu quero dizer uma coisa para você, eu tenho que amar as pessoas, independente do que elas, como elas andam, né? Então, seja o homossexual, seja a prostituta, eu amo, eu estou aqui para te ajudar, então você que está aí, e eu também quero convidar, né? Sim. Rodolfo precisa vir aqui. Porque Rodolfo, um dia, na hora da luta, eu fui lá na sua casa. Fica de olho no seu direct, que ele vai ser cheio. Mas ele sempre manda uma mensagem. Ela sempre mandou uma mensagem. Mas eu gostaria muito que vocês viessem, porque as pessoas cobram muito isso. Por que ele não vem? Eu sei que é o tempo de Deus. Mas eu sei que vai chegar o tempo e você vai vir aqui. Hoje é meu aniversário, dia 9 de dezembro. Estou completando 59 anos, 19 anos atrás. A pastora acaba de entregar a data onde está sendo gravado o programa. Ele está sendo exibido no dia 14, tá bom? Isso. 14. Hoje que você está assistindo é hoje 14. Gravado dia 9. Dia 9, mas eu louvo a Deus. Mas você precisa vir aqui, porque eles me cobram muito isso. Ama a sua vida, viu? Ama a sua vida, né? E tenho muitos netos, que é netos, que eu tenho neto. Muita gente no Instagram. Do que depois que ele te marcou naquela publicação, muita gente começou a ir atrás, né, pastora? Começou. Pedindo oração. Hoje tem pessoas nos Estados Unidos, tem na Itália, tem no Nordeste, tudo quanto é lugar. Eita, que eu oro por essas pessoas, né? E elas têm um amor porque Deus fez essa obra na vida dele. E eu amo sua vida, Alexandre, amo sua vida, Rodolfo, que vocês continuam, mas vocês ficam aqui do lado de uma família, dá uma passadinha aqui, né? Não custa nada. Passa a Macedônia e nos ajude, porque nós amamos. Caracas, Carapicuíba! Isso aí. E aí o pastor Diego vai fechar aqui para nós, porque, pastor, teve alguns adolescentes e alguns jovens que eu fui perguntar, né? Falar assim, qual o seu medo? Porque quando a gente fala de conversão radical, a gente fala, né, da pessoa se converter e ter uma nova identidade quando vem para a igreja, eles têm a dúvida agora de, às vezes, como chegar nas pessoas, né? Tipo, não tem uma coisa certa. Mas, às vezes, tipo assim, já começar falando de como a minha igreja é. Se a gente falar como é na Radash, como a gente sempre fala, né? Vocês viram, né? A pastora, ela foi sendo ela, quem ela é. Não preguei tem um igreja. exemplo. Eu acho que é o seguinte, evangelismo pode até mudar, estratégias diferentes, mas o evangelho não. Então, o evangelho, ele é inegociável, né? Evangelismo, você vai usar uma abordagem com quem está na Cracolândia, uma outra abordagem com quem está no Alphaville, mas a mensagem central não pode mudar. Essa é a dica, né? Essa é a dica que eu dou. O evangelho, os princípios do evangelho não são negociáveis. Jesus, ele é o fundamento, né? Ele é o alicerce, né? De tudo. Amém. É isso? Quer falar mais alguma coisa? Não?
Bruno, eu quero Sim, deixar aqui, pode gente, falar. evangeliza. Independente de placa de igreja, fala de Jesus. Fala de Jesus. E outra coisa, ele fez um louvor com uma palavra que eu ministrei naquele Cego dia. de Jericó. Cego de Jericó. Na banda Rodox ainda. Isso. Porque eu fiquei fã depois, Eu ministrei né? essa Comecei a acompanhar palavra com ele. naquele dia, porque eu continuo pregando dessa maneira. Porque se todos chegar, Sim. como o cego chegou, grita, grita. Faça como o Rodolfo fez. Clama por ele. Amém? Clama. E dê lugar para o Espírito Santo usar vocês, porque ele só precisa de pessoas que dê liberdade. Amém. E esse aí foi o nosso programa jovem, Conflitos e Confissões. Tivemos aqui a participação dos nossos pastores. Deus abençoe. O último vocês. do ano, né? O último do ano. 2021 tem mais. Isso, 2021. Se Deus quiser, tem mais. Fica firme. E eu quero aqui, em nome da juventude, em nome da igreja, agradecer vocês por serem esses líderes, esses pastores que nos ensinam. Amém. Né? Aqui fica um exemplo para vocês, para a gente poder evangelizar, ganhar almas para o reino. Porque a pastora foi ali, né? Foi usada como canal de bênção para a vida daquele moço e houve uma conversão radical. A gente consegue ver isso, é nítido, né? O canal de bênção que ela foi nas mãos do Senhor para a vida desse moço. E compartilha, mesmo que você ainda não compartilhou, compartilha para as pessoas poderem assistir, aquelas que não puderam assistir agora. E agradeço a presença de vocês aí. E vem no culto, tem culto de quarta, de sábado, vem de conhecer domingo. a comunidade cristã Radache. Vem conhecer que é só bênção e só vitória, né, gente? Amém. Isso aí. Amém. Deus abençoe. Até Deus a próxima. É bom. Deus é bom. O tempo todo. E o A tempo irmã do todo Coque Deus é tá bom. aqui, tá? A irmã do Coque tá mais viva do que nunca.